Boa noite a todos. É com grande alegria que damos início à nossa programação do Outubro Rosa, com a palestra Além do Laço Rosa, um olhar sobre a autoestima e o autocuidado da mulher. Convido o vereador Luciano César de Toledo, diretor-presidente da Escola do Parlamento, para conduzir os trabalhos dessa noite. Boa noite a todos, a todas, né? Quero já agradecer imensamente a presença de todos vocês, agradecer a presença das autoridades. Ainda não chegaram todos os nomes aqui, pediria que trouxesse. Já está aqui no celular. Vamos agradecer aqui os nossos vereadores, né? O Felipe, que é o nosso vice-presidente aqui da casa, Felipe Rocha, também a nossa colega Daniele Farias, que é a primeira secretária desta casa, o Cristiano do Mauro, segundo secretário, também o vereador Marquinhos do Grêmio, a vereadora Jô da Sacola, o vereador Osmar Trevisan. Agradeço a secretária municipal de Desenvolvimento Social, a Lília Trivino, é isso, o Marcos Agosta, que é diretor, a Ivete de la Muta e a Yara Pacheco, representantes dos Conselhos da Saúde e do Turismo, e também a grata satisfação de estarmos aqui com a Rita Passos, né, nossa amiga lá, primeira dama de Itu, presidente do Fundo Social, ex-deputada estadual, né, que nos honra com sua presença nesta noite, né? A gente já agradece, seja bem-vindo. Eu sempre faço referência à Rita, que nós temos a comarca aqui em porque o último chute no gol para a comarca ser instalada foi da deputada Rita naquela ocasião, né, que estivemos lá junto com o vereador Osmar no Tribunal de Justiça de São Paulo, com essa finalidade, né? Obrigado, Rita, da sua presença, que enaltece, e a presença de todos vocês, né, mulheres, que tiraram um pouquinho lá do tempo, né, do descanso, no meio da semana, para estar aqui com a gente, para falar do Outubro Rosa. E nós estamos aqui porque essa atividade é promovida, eu estava falando há pouco com a Rita, que a Escola do Parlamento, né, que nós criamos na nossa Câmara, e depois o doutor Murilo vai falar um pouquinho da escola, e ela então faz algumas ações, e é necessário que faça as ações. E a ação desta noite é falar sobre o Outubro Rosa, e nós recebemos aí a visita da doutora Rosana Kátia Ragazzoni Mangini, acho que falei correto, que é psicóloga, professora, bacharel em Direito, né, trabalha aí na assistência técnica jurídica da saúde mental, né, orientação profissional, colabora, né, nas comissões de ética e fiscalização do Conselho Regional de Psicologia, é conselheira efetiva do Conselho Penitenciário Estadual e membro da Comissão de Direitos da Infância e Juventude, da OAB, da subseção de Sorocaba, professora no curso de graduação e pós-graduação, e gentilmente, né, aceitou o nosso convite, né, doutor Murilo, de estar aqui nesta noite, trazendo um pouco do seu conhecimento. E a professora Rosana, e já quero saudar, né, hoje é dia do professor, né, saudar todas as professoras, não podemos esquecer disso. E a professora Rosana vem nos trazer então uma palestra com o tema Além do Laço Rosa, um olhar sobre a autoestima e autocuidado da mulher. Antes de passar, né, a nossa palestrante, eu vou convidar o doutor Murilo, professor Murilo, e ele vai falar um pouquinho para nós, rapidamente, né, Murilo, da Escola do Parlamento, que está instituída e que leva o nome de um grande professor, né, que foi vereador nesta casa, foi presidente desta casa, que é o professor Márcio Antônio, que é pai, né, do doutor Murilo.
Então, doutor Murilo, faça favor, venha até a tribuna e, na sequência, nós já passaremos, então, a ouvir a palestra da doutora Rosana. Muito obrigado. Boa noite a todos presentes aqui. É com grande satisfação que nós damos o início às atividades da Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal de Cesário Lange, com uma palestra, né, com um tema tão importante, principalmente nesse mês de outubro. A Escola do Parlamento surgiu aproveitando a ideia dos vereadores, né, muitos vereadores, vereador Daniela, vereador Marcos, Judas Sacola, vereador Luciano, que acabavam realmente apontando a necessidade da Câmara utilizar essa estrutura que ela tem em benefício da população, dos servidores públicos, tanto do município quanto da Câmara Municipal. A Escola do Parlamento ela foi criada justamente para ser um braço educativo da Câmara, um braço social da Câmara, onde as pessoas têm a oportunidade de se utilizar, né, de vir aqui conhecer, né, os espaços da Câmara, a história da Câmara, a diferença do Poder Legislativo com o Poder Executivo, e aprender, inclusive, com os vereadores que a maioria das vezes acompanham aqui nas visitas das escolas. Então, a Escola do Parlamento realmente é uma estrutura que foi criada, é uma honra para nós, né, que leva o nome do meu pai, que foi vereador da Câmara e foi professor aqui em Cesário Lange também. Então, a função da escola é realmente trazer a educação, buscar adequar, qualificar o cidadão de Cesário Lange, a população, os servidores públicos. Então, já deixo o convite para que todos aqui venham qualquer dia participar do Câmara Educa, que é uma ação da Câmara, onde ela recebe os alunos das escolas para mostrar qual é a estrutura da Câmara Municipal e, inclusive, apresentar aí como que funciona o Poder Legislativo. Agradeço a presença. O vereador Luciano quer fazer as honras do convite da professora Rosana, eu posso já fazer daqui. Então, convido a palestrante, a psicóloga, a doutora Rosana, para que venha até nós aqui para ministrar a palestra falando sobre Além do Laço Rosa. Muito obrigado, professora. Bom, gente, há alguns anos era muito difícil a gente reunir para falar sobre autocuidado, para falar sobre autoestima, autoconhecimento. Eu diria que há aproximadamente uns 5 anos, isto se tornou um pouco mais vivo para cada uma de nós, para cada um de nós, principalmente a partir da epidemia, da pandemia, da Covid, em que as pessoas começaram a ter um olhar um pouco mais carinhoso consigo mesmos, né? Então, eu queria iniciar agradecendo e demonstrando realmente minha gratidão por poder trazer esse tema para conversar aqui esta noite. Então, em nome do professor Murilo, né, a gente teve aí uma época lecionando juntos, lá em Sorocaba, e então, em seu nome, né, eu agradeço o convite desta casa e a presença de vocês, né, para estar aqui junto comigo hoje, porque realmente, gente, quando a gente pensa em autocuidado, autoestima, autoconhecimento, é algo que muitas vezes fica numa listinha de afazeres, de tarefas e de prioridades, fica lá embaixo, né? Aliás, quero também saudar o meu ex-aluno Otávio, né? Fico muito feliz de também ter te encontrado aqui. Também trazer uma saudação especial aos professores e professoras que estiverem aqui presentes, né? Acho que é um dia especial para nós. Acho que mesmo quem não teve oportunidade de frequentar uma escola regular, recebeu ensinamentos de alguém na vida, né? Então, a gente tem que ser muito grato e grata a isso. Bom, o nosso tema, quando o Murilo me convidou, eu falei, puxa, eu não sou médica, né?
Eu não vou saber falar sobre tratamentos específicos para o câncer de mama, eu não vou saber falar sobre como se analisa e se lê uma mamografia, uma ultrassonografia, mas eu acho que eu consigo falar a respeito de uma pessoa que tem que ser vista de forma integral. É muito difícil, imaginem uma pessoa que está em depressão conseguir pensar em prevenção. Imaginem uma pessoa que está com algum desequilíbrio, que está com as emoções desreguladas, conseguir colocar como prioridade prevenção. Normalmente a pessoa ela vai atuar na fase pós-diagnóstico, né? Ela vai atuar muito mais numa fase em que algum exame ou alguma chacoalhada na vida dela vem e ela acaba atuando. Então, falar sobre prevenção e trazer esse tema do Outubro Rosa com o olhar da psicologia, realmente, eu não vou falar aqui sobre questões médicas, não é da minha competência, mas acho que a psicologia tem muito a contribuir. Nesses últimos anos, pós-Covid, né? Então a gente vai pensar aí nos últimos 5 anos, realmente o número de incidências e o número de solicitações para nós, profissionais da área de saúde mental, aumentou enormemente. Se a gente pensar na área da infância e juventude, são as questões relacionadas à aprendizagem, são as questões relacionadas ao relacionamento interpessoal, ao uso abusivo de telas. Se a gente pensar em termos das pessoas adultas, os 2 principais temas ou queixas, né, que hoje chegam nos consultórios são ansiedade e depressão. Então, se a gente não pensar na saúde mental como algo que precisa ser cuidado, a gente não vai atingir o objetivo da prevenção. A gente não chega nesse objetivo. Então, o meu convite para vocês, gente, até estou achando estranho que eu estou do lado de cá e vocês do lado de lá, mas aqui ficaria muito apertadinho, né, para ficar do lado de cá. Mas, realmente, eu gostaria de estar até mais próxima de vocês. Mas o meu convite é para que a gente possa interagir. Não ser exclusivamente uma palestra informativa, mas eu acho muito importante que seja também reflexiva. Senão não vai ter adiantado de nada, né? A gente está aqui junto. Então, quando eu falo sobre além do laço rosa, eu estou trazendo essas 3 perspectivas: o autoconhecimento, o autocuidado e a autoestima. Tudo alto, né? E alto com U, porque se refere ao próprio indivíduo. Mas a gente pode pensar em alto com L também, né? A gente pensar numa alta autoestima, num alto autocuidado e num alto autoconhecimento. Então, vamos partir desse princípio de que para a gente poder, né, se dar esse abraço, e as imagens que eu coloquei, elas são propositais, elas não são aleatórias, a gente precisa fazer essa intersecção entre esses 3 temas. Então, um pouquinho da história, e muito breve mesmo, porque eu acho que a gente ancora, né? A gente precisa ancorar os nossos conhecimentos na história. Como cada um tem a necessidade de saber onde nasceu, que dia nasceu, em que cidade. Acho que tudo do que a gente vai conhecendo, do que a gente vai pensando, é importante a gente saber de onde surgiu. Então, o Outubro Rosa, gente, não surgiu do nada. Ele surge lá na década de 90, lá nos Estados Unidos, a partir de uma campanha feita por uma mulher, em que ela distribuiu laços de fita cor-de-rosa. Isso, gente, se tornou algo global. Então, eu não duvido que nesta noite, outras pessoas, assim como nós, também estejam falando sobre essa mesma temática em várias partes do mundo, não só do Brasil. Porque, realmente, é um tema que se
se desdobrou, né? Ele avançou, e felizmente ele avançou, e precisa avançar muito mais. Aqui no Brasil, a gente tem as primeiras ações no ano de 2002, mas o Outubro Rosa, enquanto campanha, ele só se torna oficial com uma lei de 2018. E a gente sabe que há muita boa vontade, a gente sabe que há muitas pessoas que dominam o tema, a gente sabe que há um investimento pessoal de muita gente para que realmente tenhamos essa prevenção. Mas a gente sabe também que neste país é muito importante que tenhamos leis, né? Que realmente nos obrigue a determinadas ações. E por estar aqui na Casa das Leis, né, do município, eu fico realmente muito honrada de poder falar sobre isso num espaço em que se discutem, né, as leis. E vou dizer uma coisa para vocês, gente, eu incentivo todas as minhas turmas de alunos e alunas, participem da Câmara Municipal da cidade de vocês. É muito importante. A gente pode pensar no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nos estados, mas a Câmara Municipal é onde a gente está mais próximo, né? É onde a gente tem melhor oportunidade de diálogo, de participação. Então, é uma honra realmente estar aqui. E pensar nessa legislação, que ela começa, assim, as ações ainda começam um pouco tímidas, com a iluminação de alguns monumentos, de alguns prédios públicos, né? Uma iluminação cor-de-rosa. Algum bicho? Mas já está tudo bem? E aí, é um bicho razoavelmente grande. É razoavelmente grande. Não estava no teto. Eu gosto quando a gente está assim mais próximo, né, que a gente consegue se perceber melhor. Que bom que deu para perceber o incômodo, né, a inquietação. E faz parte, né? Faz parte mesmo. E como surgiu, como caiu aí, não vamos saber. Mas que bom que está tudo bem, né? Gente, eu já passei cada uma em palestra por causa de bicho, que vocês não têm noção. Mas vamos lá. Por isso que eu realmente parei para poder, né, acomodar aí as ideias. Bom, mas eu estava mencionando o quanto o início dessa campanha aqui no Brasil começou de uma forma mais tímida, né? Com a iluminação de alguns prédios públicos, monumentos, e depois foi ganhando mais espaço. Tanto que hoje muitas empresas fazem questão de levar a temática para discussão com seus funcionários e suas funcionárias. A gente teve agora, em setembro, o Setembro Amarelo, né, que também é um mês assim, muito importante. A gente tem até algumas questões a respeito. Será que a gente deve falar sobre suicídio? Né? O Setembro Amarelo é uma campanha de preservação da vida. E aí, eu pergunto a mesma coisa a respeito do Outubro Rosa. Será que a gente deve falar sobre câncer? E vou contar uma coisa para vocês, gente. Na minha família, esse tema, esse nome, não é nem o tema, o nome, muitas vezes não foi pronunciado. Era dito assim, CA. Então, a gente precisa, olha, ir romper... Tem, ó. A gente precisa, olha, ir rompendo o silêncio. Quando a gente fala de preservação da vida, a gente tem que falar como um todo. Tá tudo bem, gente? Que senão, vamos lá, vamos formar uma corrente, um suporte, uma rede e ajudar a acolher, né?
Então, gente, eu estou fazendo esse paralelo com o Setembro Amarelo, porque senão a gente fica só assim, né? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que logo está chegando também. E a gente precisa ver os seres humanos de forma integral e integrada. Não dá para a gente ver de uma forma cindida. Então, nesse mês, vamos cuidar só da mama, no mês que vem só da próstata, no outro mês não sei do quê. Vamos romper o silêncio, a gente precisa realmente romper o silêncio. Porque senão a gente não consegue validar o sentimento das pessoas. A gente precisa romper o silêncio e ter um movimento de muito maior cuidado, sabe, na sociedade. Bom, os objetivos da campanha, eu acho que eles são públicos, notórios, mas mesmo aquilo que é público, a gente precisa reforçar, né? Eu leciono no curso de psicologia, mas eu fiz direito também, né? E nunca atuei como advogada. Meu negócio é psicologia. Mas eu sempre falei para as minhas turmas de psico, como faz falta em todos os cursos saber sobre Constituição Federal, saber um pouco mais das leis, né? Então, mesmo aquilo que é público, publicizado, a gente precisa falar. Todo mundo que está aqui provavelmente já sabe que Outubro Rosa é o mês de prevenção ao câncer de mama. Mas a gente precisa falar sobre isso e extrapolar estas paredes. A gente precisa falar sobre isso e comentar sobre isso com a nossa vizinha, com a nossa amiga, com o nosso amigo também, por que não, né? Então, quando a gente fala dos objetivos do Outubro Rosa, é conscientização. Porque ciência, conhecimento, as pessoas já têm. Elas precisam se conscientizar dessa importância. É também uma forma de prevenção. Mas a prevenção a gente não faz assim de boca, né? Prevenção precisa de ação, precisa de comportamento. Daqui a pouco a gente retoma isto. E é também um modo de pensar a respeito do diagnóstico precoce, que dá um medo, que a gente tem receio, que a gente muitas vezes não vai buscar respostas para algum incômodo que a gente sente, porque a gente não sabe o que vai vir. Por isso a nossa ideia aqui é trabalhar muito mais o autocuidado do que meramente estatísticas e muito menos questões afeitas à medicina, que não é a minha área. Mas, embora eu não tenha a pretensão de falar sobre estatísticas, eu achei importante trazer somente esse slide, sabe, gente? A gente precisa ter um pouquinho dessa noção. Olha lá, no mundo, aproximadamente 2.300.000 casos no ano de 2022. É bastante. É muita coisa. No Brasil, a gente tem 41, quase 42 casos a cada 100.000 mulheres. E por que eu coloquei entre parênteses 1% de homens? Porque homens também podem ter câncer de mama. E homens ainda têm uma resistência maior para o autocuidado do que a mulher. E também é mais difícil de detectar no homem. Então, se a gente pensar que 1% são homens, a cada ano, a gente tem aí praticamente 40 mulheres. A cada 100.000, né? Quantos milhões de mulheres nós temos no Brasil? Então, o índice ele não é baixo. Mas vou comparar, por exemplo, com Bélgica e Luxemburgo, em que a gente pode falar, puxa, mas são países com um PIB melhor, ou com um índice, né, de desenvolvimento em IDH melhor. Por que será que nesses países com melhor IDH tem um número maior de casos? Gente, não é porque se adoece mais lá,
É porque se detecta mais. É porque se faz mais busca. É porque há mais conscientização e mais exames. E tudo que a gente detecta precocemente, a chance de poder cuidar de uma forma menos invasiva, com melhor expectativa de cura, obviamente é maior. Então, vejam lá, gente, Bangladesh e Congo, que tem IDHs menores, Índice de Desenvolvimento Humano, também tem muito menos casos, olha lá, 25 casos a cada grupo de 100 mil mulheres. De um primeiro olhar, dá a impressão que lá adoecem menos, mas não é verdade. Se morre muito mais. Exatamente pela falta de tratamento, pela falta de identificação da doença, né, do sofrimento, do próprio câncer. Então, deixar apenas este slide com essas estatísticas, eu acho importante, para a gente ver que quanto melhor o IDH, mais as pessoas aderem às campanhas e mais as pessoas se curam a respeito disto ou de qualquer outro tipo de doença. Porque qualquer uma, gente, seja doença física ou mental, infelizmente a gente ainda precisa fazer essa distinção, né, entre questões da saúde mental e da saúde física, embora estejam todas, né, numa mesma pessoa, e a gente sabe que uma impacta na outra, mas a gente ainda precisa fazer essa distinção. E sabemos que qualquer tipo de doença, sinal, sintoma detectado precocemente, a chance de intervenção e de cura é muito grande. Poderíamos falar até mesmo algo que tem chegado muito também para a psicologia, que é o TEA, o transtorno do espectro autista, que em tese a gente não tem nenhuma pílula, né? Nenhum remédio que vá lá, pingue e cura. Não é que nem uma febre, né? Não é que nem um resfriado. Mas a gente sabe que as intervenções, quando precoces, a probabilidade da evolução ser positiva é muito maior, né? Então, lembrando disso, para cada uma e cada um que sair daqui hoje, muito obrigada, viu? Para cada uma e cada um que sair daqui hoje, incentivar as demais pessoas. Eu já tinha marcado o médico quando o Murilo me convidou para vir aqui, mas quero contar para vocês, semana que vem estou indo fazer os meus exames. Porque realmente a gente precisa fazer e precisa incentivar as outras pessoas a fazerem. Então, como o nosso tema relacionado a esta questão é o autocuidado, autoconhecimento, autoestima, eu gostaria muito de interagir com vocês. E sei que interação a respeito de sentimentos, de emoções, não é muito fácil, né? Não é muito fácil, porque às vezes não é fácil a gente reconhecer as nossas emoções, ou porque a gente tem vergonha de falar, ou porque realmente é da nossa intimidade, da nossa privacidade, a gente não quer falar. Mas mesmo que não desejem falar, reflitam um pouco sobre isto. Pensem, nesta última semana, qual foi o momento em que vocês se dedicaram exclusivamente a vocês mesmas? Sem sentir culpa, isso é importante. Porque às vezes a gente fala, vou descansar um pouquinho. Acho que você, na hora que estava fazendo a abertura, né? Desculpa falar você, eu sou mais informal nesse sentido. Acho que quando você fez a abertura, você elogiou e agradeceu, né, as pessoas que saíram do seu descanso para estar aqui. O quanto a gente realmente consegue descansar sem sentir culpa. É difícil. É muito difícil. Eu mesma tenho aprendido isso a duras penas. E está aqui meu marido e minha filha, que não me deixam mentir. Não é fácil, gente, porque a gente fala, putz, eu estou aqui agora, mas eu devia estar fazendo tal coisa. Então, pensem um pouquinho.
que eu fiz na última semana para mim mesma, para recarregar as energias, em que eu não me senti culpada? Talvez alguém tenha lembrado de alguma coisa. Se no meio das perguntas alguém quiser falar, comentar, fica à vontade, tá bom? Eu coloquei mais uma aqui. Muitas vezes sabemos o que precisamos fazer sobre nossa saúde, ou por nossa saúde, mas adiamos, e é verdade. A gente sabe que precisa fazer, pelo menos todas as mulheres sabem. Uma vez por ano a gente está lá batendo na porta da ginecologista. E os homens também têm que se cuidar, né? Assim como a gente cuida da louça, da cozinha, assim como a gente cuida das pessoas no nosso trabalho, autocuidado é fundamental. Então, o que você sente que é a maior barreira hoje para exercitar o seu autocuidado? Talvez muitos sentimentos venham, né? Será que é o medo de descobrir alguma coisa? Será que é porque eu estou vendo minha amiga passando por isso e está me dando mais medo? Será que é porque eu estou sem tempo e coloco como prioridade X, Y, Z e não chego nunca no fim da lista onde está a prioridade da minha saúde? E ainda, o autocuidado também é dizer não. São coisas que é um exercício enorme para algumas pessoas, né? Saber dizer não, saber colocar um limite. A gente precisa fazer isso, gente. A gente precisa fazer isso. Eu me lembro, quando eu tive minha primeira filha, que é mais velha do que esta que está aqui, porque eu já não sou mais tão jovem, né? Então a família, as filhas vão crescendo. E eu me lembro que eu tinha tido filho, eu amamentava, eu estava de licença, eu não dormia à noite, não dormia de dia, e mesmo assim eu me sentia culpada, às vezes, por descansar um pouquinho à tarde. Mas eu mudei. Agora eu consigo descansar um pouquinho quando eu tenho tempo. Por favor. Acabo doando o meu tempo para cuidar de outros, né? Mas eu falo na minha área que eu acredito que a sororidade é uma coisa, não tem problema. A sororidade é uma coisa fundamental para mim. Então, também eu acho que é uma palavrinha que a gente tem que associar, que não tem muito. Obrigada. Acho que liguei. Lilian? Obrigada, Lilian. Eu realmente pensei na sororidade quando eu estava pensando na autoestima, que a gente vai falar. Obrigada por ter já adiantado esse tema, porque, gente, é verdade, né? O quanto a gente cuida, o quanto somos cuidadoras. Eu trabalhei, gente, 30 anos numa penitenciária, na penitenciária lá de Sorocaba, atendendo. Eu atendi milhares de homens, né, naquela instituição, e algumas mulheres também, porque as famílias, né, iam lá. E os homens, eles recebem muitas visitas. Às vezes tem até briga para ver quem vai entrar, né? Agora, vai num presídio feminino para ver quantas visitas as mulheres recebem. Pouquíssimas. Muito poucas. E, eventualmente, das próprias mães ou das próprias filhas. Então, quando você traz esse termo sororidade, eu fico realmente muito tocada e esperançosa ao mesmo tempo, para que a gente vá levando isso adiante e vá mostrando que a gente precisa se apoiar. E assim, temos as duas vereadoras, né, que estão aqui. Eu imagino quanto tem que ter de sororidade entre vocês,
né, para poder dar conta das demandas todas que vêm. Obrigada, Liliane. Então, são algumas questões, né, para poder pensar no autocuidado. Coloquei aqui muito brevemente, né, esse autocuidado, respeitar os limites do corpo, ter momentos de descanso e lazer. Vocês me desculpem, mas às vezes eu costumo ser pessoal nas minhas falas, né? Ainda mais quando é um tema desse, eu acho muito difícil eu falar coisa que eu li em algum lugar. Há pouco tempo que eu comecei a ter essa atitude mais de rotina de bem-estar físico, muito incentivada, né, por alguém. Comecei a fazer exercício e comecei a encontrar algo que, para mim, é um relaxamento mental enorme. Montar quebra-cabeça. É o momento que eu não penso em nada e nem em ninguém. Não penso no meu quebra-cabeça. Eu estou contando isso, gente, porque é uma construção. Quando a gente está num ritmo de trabalho, de cuidado do outro, a gente realmente pode facilitar o descuido conosco. Então, dentre essas perguntas, que fique aqui, né, um incentivo para vocês encontrarem qual é o caminho do bem-estar para vocês. De que modo encontrar esse bem-estar físico e um bem-estar emocional. Freud já dizia, né? A gente utiliza muitos mecanismos de defesa. Então, eu posso negar que necessito desse cuidado. Mas eu também posso canalizar bem e encontrar atividades prazerosas para me cuidar, tá? Nosso outro tema, ainda tudo embolado, né? A gente divide o tema só para poder dialogar, mas tudo vem junto. É autoestima. Então, se vocês pudessem descrever seu corpo em uma palavra, qual seria? Vamos refletir sobre essa palavra? Será que ela é honesta com vocês mesmas e com vocês mesmos? Ou será que tem um bocado de julgamento a partir dos aspectos sociais, das pressões, daquilo que esperam da gente? A gente quer ter, né, um corpo que nos agrada esteticamente, mas, acima de tudo, a gente quer ter um corpo saudável. Então, que palavra, né? Fica também para reflexão. Com que palavra eu descreveria meu corpo? Hoje, para mim, a idade está pesando um pouco, né? Principalmente para nós mulheres, após a menopausa, o nosso corpo muda muito, muda demais. Então, um olhar mais afetivo, né? Um olhar mais gentil conosco e mais gentil para o que nós estamos nos tornando é muito importante. Tem pessoas muito mais jovens do que eu aqui no grupo, mas que uma hora também vão, né, envelhecer e que também vão precisar ter essa gentileza com o próprio corpo. A gente não costuma ser muito gentil conosco, né? E aqui uma outra questão que eu acho interessante também, como é que a gente se vê, né? Quando a gente olha no espelho, tem muita coisa que eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Será que eu não consigo me conciliar comigo mesmo do jeito que eu sou? E ainda, falei para vocês que a ciência sobre o que é o Outubro Rosa, provavelmente todo mundo tem. Conscientização é o dar um passo, mas qual passo realmente vai impactar a saúde de vocês? Que passo prático vocês podem dar hoje para demonstrar mais amor com o seu próprio corpo? É agendar ginecologista, é fazer um autoexame, é se permitir descansar, né? Então, a autoestima, gente, é o grau que cada um tem de valorização sobre si mesma.
E quando dizemos isto, queria muito afirmar para vocês, como psicóloga, que é possível ressignificar algumas questões. Às vezes, na nossa vida, durante o nosso desenvolvimento, nas relações que a gente foi construindo ao longo da vida, teve momentos que não foram legais. Talvez um momento em que a gente sentiu violação dos nossos direitos, talvez um momento que a gente não se sentiu ouvida, mas a gente pode ressignificar tudo isto. Pensando terapeuticamente, é o que a gente faz. A gente vai atribuindo novos significados para as vivências que a gente teve. Então, a autoestima, ela pode nos auxiliar nisto, porque nos ajuda também a ser mais resilientes, né? Imaginem aquele elástico que a gente estica, 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 solta e ele volta como era antes. É um princípio da física, né? Mas também da psicologia, a resiliência e do ser humano. Então, mesmo que a minha história não tenha sido aquela que eu desejava, aquela que me faria bem, eu posso ressignificar tudo isto, né? Então, a autoestima é buscar esse bem-estar emocional, ter mais confiança, tomar decisões com mais segurança, ser mais assertiva, né? Ou seja, conseguir confrontar com o outro sem violentar o outro, ter mais assertividade, né? E aí, me encaminhando já para o autoconhecimento, que eu realmente não sei quanto tempo, eu não vi que horas eu comecei, quanto tempo eu ainda tenho. Hã? Ah, tá. Não, é que depois o pessoal vai cansando, né? Chega uma hora que o povo cansa. Não sei se o Otávio cansava lá, achava que ficava cansado nas minhas aulas. Mas, enfim, gente, do trio, né? Autocuidado, autoestima, autoconhecimento também. E aí, não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas autoconhecimento a gente pratica em todo tipo de psicoterapia. Não tem como eu cuidar de mim se eu não me conhecer. Então, o nosso corpo fala. Quando que a gente parou para ouvir o nosso corpo? Que leitura nós fizemos a partir dessa escuta? O que o nosso corpo estava dizendo quando você não estava conseguindo dormir? Quando você passou a se alimentar mal? Quando você passou a ficar mais inquieta? Quando você passou a ficar mais impaciente? São emoções, né? E de que modo tudo isso repercute para você? E eu coloquei uma outra pergunta aqui, que essa para mim é muito interessante quando eu penso. Se eu tirar meu papel de mãe, de profissional, de cidadã, quem é a Rosana? Né? O que sobra de mim? Quando eu não tenho a expectativa de cuidar da família, quando eu não tenho a expectativa de desenvolver minhas tarefas profissionais, quando não há expectativa sobre mim em relação a tudo que se refere ao meio social. Quem sou eu? O que sobra de mim? Sobram mais desejos ou sobram mais necessidades? Sobra mais sofrimento ou sobra mais conforto de mim comigo mesma, né? Então, esse exercício é muito importante, para que a gente perceba de uma forma genuína quem somos nós. Se retirem desse papel, gente. Se retirem e vejam quem são vocês. E ainda uma última pergunta. O que você acha que suas emoções estão tentando te dizer hoje sobre o modo como você age e reage? Talvez alguém possa estar pensando, nossa, Rosana, mas você está falando sobre isso, mas o tema não era Outubro Rosa, né? Não é a prevenção do câncer de mama? É, gente, mas quem vai ter, assim,
a coragem, a disposição e colocar como uma prioridade a prevenção, se não se reconhecer enquanto pessoa, né? Se não praticar o autocuidado, se não ressignificar na sua história as coisas que foram, né, machucando e que agora podem talvez dar um outro rumo, né? Tá bom. Quando você menciona essa questão, né, de quem somos nós, é muito engraçado, porque eu estou vivenciando uma fase, e a gente tem representatividade na vida da gente, né? Então, nós temos várias fases de presença na vida da gente. Então, eu sou mãe, sou avó, né? Sou avó de pet, mas sou avó. Eu sou mãe, sou avó, sou esposa, a gente brinca, sou amante, sou namorada, né? E aí, eu estou numa fase onde meus filhos passaram de uma outra idade e aquele desmame do vínculo, e saindo realmente até do próprio país e desvinculando. E aí eu refletia, enquanto mãe, eu era 100% mãe, cuidadora, protetiva, e não tinha tempo. Né? Aí você faz essa reflexão. E hoje eu olho assim, caramba, me sobra tempo. Eu cuido, porque o filho tem 33 anos, 30 anos, mas é menino para mim o tempo todo. Então, eu continuo cuidando, mas eu vejo que sobra tempo para mim. Né? Então, assim, você vai vendo essa fase, aí eu falo, poxa, mas será que eu não estou sendo egoísta? Porque eu estou vivendo agora, eu estou soltando esse momento para mim. Então, eu vou curtir, então eu gosto de ler, eu gosto de estudar, então eu vou estudando, eu vou dedicando às coisas que são prazerosas, que eu sentia um egoísmo, porque eu falava, não, esse momento eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dar atenção para o marido ou para o filho, sem culpa. Né? E é muito engraçado que você falou isso, e eu estou me sentindo, eu vim de uma cidade grande, eu vim de São Paulo, eu estou como secretária atualmente da Secretaria de Desenvolvimento Social, que já é um trabalho, né, que eu tenho esse vínculo com a sociedade, eu vou criando esse vínculo, mas eu fiz esse desmame de lá, parece que é um processo, sabe? Eu tive que desmamar lá, para vir para cá, ficar morando durante a semana, voltar final de semana, e os filhos estão partindo. Então, assim, partindo, mas não estou sofrendo, entendeu? É muito interessante, porque assim, parece que é um processo, e estou vivendo. Né? No começo, essa dificuldade de sentir a culpa. Mas hoje eu fico, não, eu estou livre, estou tendo um momento para mim, estou tendo um momento para autocuidado, estou amando a sua palestra, porque realmente, se eu não vejo todos esses 3 pilares, eu vou falar pilares já, de uma forma já de pilares, eu não me autoconheço, eu não tenho essa identidade, eu não me cuido, e vou me esquecendo. Né? Então, eu refleti isso, porque eu achei super interessante, porque eu estou vivendo isso nessa fase, e eu estou curtindo, porque eu estou vivendo. Né? Que era um processo de egoísmo. Mas não, estou vivendo muito, é meu momento, entendeu? Cuidei muito, agora preciso ser autocuidado, e comigo, que eu dediquei. Isso é muito legal. Acho que todo mundo vai passar esse processo, né, Dani? Com os filhos pequenos, e aí vai. Sem sofrimento e sem culpa. Adorei te ouvir, porque também passei e passo um pouco por isso, né? Mas são as fases mesmo da vida. Eu tenho atendido mulheres maduras no consultório. Acho que até por eu ser também essa mulher, né, a gente vai acabando tendo pacientes que nos procuram por questões de se ver, né, de se reconhecer no outro. Como, por exemplo, talvez eu não pudesse atender um jovem de 18 anos que provavelmente talvez precisasse e desejasse alguém mais jovem, ter a mesma linguagem, né? Se sentir mais ouvido e mais reconhecido. Mas essa questão de mudança de fase, imagina então quando a pessoa deixa de trabalhar e entra na aposentadoria, a fase da menopausa, a fase da infância para a adolescência, o ciclo vital, né? O ciclo da vida que vai nos encaminhando em cada fase, e que a gente precisa, às vezes, de um tempinho para se acomodar, né? Por favor. Estou vivendo atualmente o que a Lilian falou. A minha filha casou tem uns 4 anos, meu filho tinha 10 anos na época, eu fui fazer faculdade, consegui realizar um sonho. Adoro estudar, atualmente estou fazendo a 2ª graduação, entrei na academia,
e fui fazer a minha mamografia, que eu me emociono, porque é aquilo que você falou, eu tenho medo de descobrir. E quando eu fiz, não deu nada. E assim, para mim é difícil ir ao médico. Eu não quero descobrir doença em mim. Eu estou passando isso no momento. Muito obrigada pela sua palestra. Eni, eu sou servidora aqui da Câmara. Hora de falhar. Agora sim. Eni, muito obrigada por você ter trazido isso. Eu também não me sinto tão confortável. A gente tem um pouco de receio, né? Pode ser um receio a partir de fantasias, a partir de dados de realidade, né? De onde vem esse receio? Talvez a gente não consiga aprofundar agora, mas que ele acompanha muitas de nós, acompanha, né? Não tem como não acompanhar. Mas de que modo a gente realmente consegue fazer um enfrentamento? Com receio ou sem receio, a gente vai, né? E vai mesmo, né? Então, realmente é um convite, né? Eu coloquei aquela imagem de um cadeado, né? Quem que tem a chave? Só nós mesmos a chave para o nosso autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, eu coloquei uma imagem meio rabiscada, porque, às vezes, a gente não consegue ver o nosso contorno direitinho, né? Então, por isso está lá rabiscada, a gente pode encontrar várias formas. A psicoterapia é só uma delas, né? Mas a gente pode trabalhar com mindfulness, né? Fazer exercícios de relaxamento, de yoga, de meditação, várias meditação, né? Eu não consigo me concentrar. Ainda não. Vou dizer ainda, porque uma hora eu vou conseguir. Porque é realmente isso, gente. Se a gente não consegue se desligar, né, do mundo, como é que a gente reconhece? Aí a gente fica essa figura meio rabiscada assim e não consegue se reconhecer e se conhecer. Então, investir em autocuidado pode ser uma reflexão, né, sobre os nossos sentimentos e atitudes. Algumas pessoas, era uma prática que se fazia muito antigamente, mas hoje algumas técnicas também sugerem, anota. Faz um diário, anota as tuas emoções, anota o que te incomodou, o que você deixou de fazer, o que você queria ter feito. Isso te ajuda a refletir. Estabeleça metas realistas. Se a gente muda, né, a rotina, eu falo, nossa, não vou fazer mais nada agora, sair do 80 para o 8 também é muito difícil, né? Então, a gente tem que ter meta realista. É a mesma coisa eu trabalhar como psicóloga e achar que eu vou comprar um helicóptero no fim do mês. É um negócio totalmente fora de qualquer possibilidade. Minha meta realista, ela tem que ser outra, né? Dentro daquilo que eu dou conta. E o autocuidado com momentos de lazer, descanso e atenção. Eu me lembro, quando eu trabalhava na penitenciária, algumas pessoas diziam, nossa, Rosana, como que você consegue manter a sua saúde mental mesmo com esse trabalho? E eu dizia, porque eu não faço só isso da minha vida, né? Eu faço outras coisas. Então, eu sempre tive suporte familiar, eu sempre tive uma rede de amigos, e sempre tive mais do que um emprego. Então, isso faz com que a gente consiga ter outro olhar, às vezes diversificar, cada um na sua realidade. Eu estou contando um pouquinho da minha, porque vocês me deram essa oportunidade, né? Também quero dar essa oportunidade para quem desejar conversar um pouquinho mais. Mas para a gente poder já ir caminhando para os finalmente, porque realmente eu me perdi no horário, eu não sei que horas eram quando começou, mas já deve ter dado pelo menos meia hora, né, que eu estou aqui. Já deve estar cansando um pouquinho. Mas é só lembrar para vocês, gente, que quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são as chances de cura, menos invasivos os tratamentos. Obviamente que um diagnóstico precoce também pode levar a ter que retirar uma mama, também pode ter que levar a fazer químio, fazer rádio, uma série de outros tratamentos que provocam desconforto, não temos dúvida.
Só que, olha lá, eu não inventei aquele dado. Diagnóstico precoce, em aproximadamente 95% dos casos, as chances são muito boas. E a gente tem medo, eu tenho medo, Eni. Ninguém quer ficar acamado. Porque, gente, ser diagnosticado com qualquer tipo de doença, ou mesmo que seja uma fratura porque eu torci o pé, me tira da rotina, me tira de circulação. Se eu estou estudando, talvez eu não possa frequentar a aula. Se eu estou trabalhando, eu fico afastada. Se eu acabei de ter filho, talvez eu precise de alguém que me ajude para dar banho, né? Então, a gente está falando de algo muito sério e muito importante. O cuidado com o próprio corpo. É muito sério. Mas veja o que você está trazendo. Acho que o pessoal, posso replicar para o pessoal lá do fundo, que ela está falando que talvez ela seja exagerada, qualquer coisa ela já vai no médico. Mas é isso, gente, essa é a riqueza. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Agir e reagir de uma forma. A gente precisa encontrar aquela com a qual a gente melhor se acomode. E aí, não sei se vocês conseguem captar esse QR Code. Tem que mirar o celular lá. Mas, por favor, se conseguirem, não respondam ainda, que eu vou mudar a tela. Vou só aguardar vocês verem se conseguem captar. Meu QR Code de coraçãozinho eu fiz. Eu pedi para o computador fazer de coraçãozinho. Eu vou mudar a tela agora, antes de vocês responderem. Vamos ver se vai dar certo esse negócio que eu fiz. Olha, eu já dou o comando para vocês responderem. Não estou indo, foi. Vocês que conseguiram captar o QR Code, têm exatamente essa pergunta para vocês responderem, não é mesmo? Por favor, respondam essa pergunta. É anônimo, né? Ninguém vai saber quem escreveu o quê. Por favor. É o que vocês estão dizendo, gente, olha lá. É a nossa nuvem de palavras, é com ela que eu quero que a gente saia daqui hoje, né? Com essas palavras que vocês estão trazendo, olha lá quanta coisa. Na nuvem de palavras, quando uma palavra fica maior, ganha mais destaque, provavelmente várias pessoas mencionaram essa palavra. Olha lá, força, esperança, né? Coragem, Deus, superação. Ali ficou faltando, eu acho que é um oi, eu te amo, pensamento positivo, não desanimar. Eu estou aqui. Essa, gente, é a nossa nuvem de palavras. Vocês construíram isto. E se vocês construíram isto aqui, agora, de uma forma fictícia, eu não tenho dúvida que vocês são capazes de levar essas palavras para fora desta casa também. Tá? Então, vou só voltar lá para eu poder concluir. Que é um exercício aqui de tecnologia. Deixa eu só voltar aqui. Então, para a gente concluir, né? Todas essas palavras, fé, esperança, né? Cabem quando uma mulher, ou um homem, em geral uma mulher, possa vir a ter um diagnóstico, né? De câncer de mama. Então, ela vai viver esse luto simbólico, porque ela vai, talvez,
sair da sua rotina, sair, né? Eu pensei que amanhã eu ia fazer compra no supermercado, esse amanhã amanheceu diferente. Mas com aquela rede de suporte que vocês estão dando agora, né? De fé, de esperança, fica muito mais fácil, né? Porque as pessoas, quando elas recebem esse tipo de diagnóstico, elas podem caminhar para afetos positivos ou afetos negativos. Então, pode aparecer o medo, a tristeza, a negação, a raiva, que é um outro termo que a gente também tem um pouco de pudor de falar, né? De raiva. Ou pode aparecer expectativa, esperança, coragem e resiliência. Então, para eu encerrar mesmo, que esse aqui é o último, só para dizer para vocês, gente, que ter uma rede de apoio para si, ou integrar a rede de apoio de alguém é muito importante, né? E como que a gente faz isso? Como é que a gente apoia uma mulher que talvez tenha aí um momento de luta e de empenho para restabelecer sua saúde? Com escuta ativa e empática, né? Sem julgamentos. Ah, mas você não fez tudo aquilo que foi recomendado. Palavras que às vezes podem parecer também, né, muito que fortificam, mas às vezes isolam a pessoa, tipo, você é forte, você vai sair dessa. É uma frase que pode ser muito boa, se ela tem uma rede de apoio. Porque se ela está sozinha, ela não vai se sentir forte, né? Respeito ao silêncio, às vezes ela não quer falar, mas você está lá ao lado dela. E mesmo ajuda prática. Espera aí que eu vou... eu sei que ela adora sopa de feijão. Vou fazer uma sopa de feijão e levar para ela. Vou ajudar ela a buscar o filho na escola, né? Então, a gente sabe que tem muitas mães solo, a gente sabe que tem muitas mulheres que estão sozinhas, cuidando. Teve recentemente uma pesquisa, né, um levantamento, se não me engano, foi do IBGE. A gente já ultrapassou metade dos lares brasileiros com mulheres chefiando as famílias. E daí elas cuidam dos mais velhos, cuidam dos mais novos, elas também precisam, né, de rede de apoio e dessa ajuda prática, porque ninguém precisa passar por isso sozinha, tá bom? Então, gente, eu quero muito agradecer. Eu deixei aqui o meu Instagram, porque talvez alguém queira conversar, né? Não é fazer psicoterapia, não, mas se alguém quiser conversar, então eu deixei aí uma forma, né, da gente poder dialogar, caso alguém deseja. E se tiver alguma coisa que não seja do meu alcance, da minha competência, me proponho a ser também a rede de apoio e juntos ou juntas buscar quem seria, né, a pessoa que auxiliaria. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Eu confesso que quando o Murilo me falou, eu falei, nossa, será que eu realmente consigo contribuir? Eu espero que tenha atingido, né, a expectativa e fico à disposição, né, se em outro momento a gente puder dialogar sobre este ou outros temas. Muito obrigada mesmo, pessoal. Bem, a gente quer agradecer a professora Rosana, né, pelo bate-papo. Eu costumo falar, professora Rosana, às vezes me chamam para... Eu costumo falar de roda de conversa, né? Se não tivesse essa grade aqui, a gente poderia fazer uma roda de conversa, né, o que é importante. Mas a gente agradece realmente de coração, né, pela sua presença, de você ceder um pouco do seu tempo para nós todos aqui, né? Eu acho que é importantíssimo, né? E a Escola do Parlamento, ela tem essa função, a Câmara Municipal tem essa função, e a gente quer trazer
né? Mais vezes, já se sinta convidada, né, professor Murilo, para que em outras ocasiões, não só aqui na Câmara, talvez lá na Secretaria, a secretária já vai, não é? Já anotou o seu Instagram lá para chamá-la, né? Tenho certeza que terá trabalho aí, não é, para a nossa cidade. Mas antes da gente encerrar, eu vou pedir, depois a gente ainda vai fazer mais uma ação, são 2 pedidos que eu ainda vou fazer aqui. O primeiro deles, eu vou pedir que a Rita venha aqui dar um alô para as mulheres de Cesário Lange, e eu quero dizer da importância disso. A vereadora Daniele sabe disso, a Júlia Sacola sabe disso. Nós passamos aqui, na Câmara, 20 anos sem ter mulheres aqui no nosso Legislativo. Eu não sei o que tinha Cesário Lange, não é porque não tinha candidatas a vereadoras, tinha, mas o pessoal não votava nas mulheres. E daí, nesta legislatura, né, tivemos a satisfação de eleger 2 mulheres, e eu sempre falava aqui na tribuna, olha, precisamos ter mulher aqui. Até teve uma ocasião, um vereador, colega da época, você fica falando para você ter mulher aqui, daqui a pouco ela vem e toma o seu lugar aqui. Eu falei assim, não tenho esse medo, esse receio. E se acontecer, será muito bom. Mas ficamos 20 anos aqui sem mulheres nesta casa, e hoje nós temos. É importante isso, é um olhar diferente. E eu pedi que a Rita, né, fiz o convite para a Rita estar aqui hoje, pedi que ela venha dar uma palavrinha, justamente porque a Rita, né, é uma mulher com todos os seus adjetivos, mas forjada aqui no parlamento, na política, conhece, né, muito nos ensina. Então, boa noite para as nossas mulheres aqui, Rita. Bom, primeiramente, né, boa noite a todos, né? Cumprimentar aqui a Rosana, que é palestrante, foi muito boa a sua palestra. Você falou de uma maneira calma, tranquila, de uma maneira que dá para todo mundo para entender. Teve até a interação das pessoas, foi bem importante mesmo. Parabéns. Cumprimentar o meu grande amigo, o vereador Osmar Trevisan, que já nos conhecemos há muitos anos. E não poderia deixar de vir para cá num convite dele, né? Também do Luciano também. Cumprimentar as vereadoras, que bom que nós temos vereadoras aqui, né? A vereadora Júlia Sacola, é isso? Júlia Sacola, né? E a Daniela Nunes, certo? O vereador Marquinhos do Grêmio, o vereador Cristiano, Luciano Toledo, que é o diretor-presidente da escola, o vereador Felipe Rocha, vice-presidente da Câmara, Daniela Farias, primeira secretária. Quem que é a primeira secretária? Quem que é? Você. Você. O Cristiano do Mauro, segundo secretário, Marquinhos do Grêmio, Jô da Sacola, já repeti tudo de novo aqui, ó. Eu achei que não tinham anotado para mim, eu comecei a escrever, deu repeteco. Lília Trivigno, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Marcos Agosta, é isso? Diretor do Departamento de Cidadania, Ivete Delamuta, Yara Pacheco, né? Representantes do Conselho de Saúde e Turismo, Murilo, procurador, e os demais, assim como eu, estávamos aqui hoje, né? Prestando bem atenção na palestra e vendo como é importante a mulher. E a mulher, mas já imaginou um mundo sem mulher? Não tem como. Imagina uma casa sem mulher? Não dá, né? Então, a mulher tem que se cuidar mesmo. Então, nessa questão que foi trazido aqui pela Rosana, não só a parte da medicina, que ela tem que fazer o autocuidado e tudo mais, mas dela prestar atenção nela mesma, dela se olhar, dela se enxergar, dela ver o quanto ela é importante, o quanto ela tem que estar bem para cuidar dos outros e para também tocar a sua vida, porque todo mundo tem a sua vida. Todo mundo vai dormir, todo mundo acorda de manhã, todo mundo tem os seus afazeres, e nós temos que estar bem. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, que é o casco aqui, né? É o corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, para a nossa mente estar bem, para as emoções estarem bem, porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A alma é que dá alegria ao corpo, alegria, tristeza, sofrimento, dor, né?
E a mulher, ela é valente. Foi dito em muitos momentos aqui o quanto a mulher, muitas vezes, ela sustenta a casa, né? Ela dá conta. E nós conversamos muito esses dias todos sobre a questão da mulher quando ela tem um filho, às vezes, autista, ou ela tem um filho com alguma deficiência, portador de alguma deficiência. Muitas vezes o marido vai embora. E a mulher fica sozinha lá, ela tem que segurar os trancos. E ela dá conta. Então, só que ela tem que se amar também, ela tem que se cuidar, porque ela também tem as suas emoções, tem a tristeza, né? Tem esse sofrimento também de saber que tudo ficou por ela, em cima dela, né? Ela tem que resolver tudo. Então, essa questão de se amar primeiro, de se gostar primeiro, faz com que você se cuide. Você tem que se cuidar, né? Então, para você poder cuidar das outras pessoas. E como foi falado aqui, né? A mulher, ela socorre todo mundo. E muitas vezes você falou da prisão lá. Os homens recebem as visitas, as mulheres praticamente quase não recebem muito. Mas por que isso, né? Cadê as amigas daquelas mulheres? Também tem isso, não é? E foi falado aqui, né? Parece que mulher, às vezes, não apoia a mulher. Mulher não apoia a mulher. É incrível, né? Eu fui política, né? Sou política. Fui 3 mandatos de deputada, secretária estadual, secretária nacional. Hoje não estou no mandato, pretendo voltar, mas muitas vezes a gente não sente também o apoio das mulheres. Na hora de votar, as mulheres votam nos homens. E a gente, né? E a mulher, é importante a mulher na política? Claro que é. Só homens não é bom. Só mulheres também não. Tem que ter a mistura, homens e mulheres. Cada um tem um perfil, né? Muitas vezes, a grande maioria, talvez, as mulheres pensam mais na área social, os homens são mais pragmáticos, já pensam mais. Então, tem que ter essa mistura, senão, como é que fica? Não é verdade? Então, temos que nos cuidar, temos que nos amar, cuidar da saúde, cuidar do nosso espírito, da nossa alma, orar, falar de Deus, sentir a presença de Deus, né? Mas tem uma coisa também, que eu aprendi com a avó do meu marido, né? Tem gente que gosta de achar que ela é sempre, não ela só, a mulher, o homem, a pessoa, de sempre achar que ela não é querida, ela é... Eu não estou achando a palavra certa, Rosana. A pessoa que acha que ela... ela acha que ela sempre está para baixo, ela acha que sempre ela acha que para ela está ruim. Pronto, a palavra certa é essa. Ela acha que para ela sempre está ruim. Então, a avó do meu marido falava assim: quem quer ser feliz depende do jeito que você vê a vida também. Eu estou triste, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Olha, com essa chuvinha que está aí, eu vou ter que levantar cedo para trabalhar. Porque daí eu tenho que depois chegar, fazer o almoço. Porque não sei. Reclama de tudo. Veja o lado bom. Olha que bom, eu tenho um trabalho, eu vou levantar amanhã e eu vou trabalhar. Eu tenho um lugar que me espera. Eu tenho um alimento que eu vou fazer, eu vou almoçar com a minha família. Então, depende do jeito que você vê a vida, você é feliz ou não. Então, nós também temos que olhar a vida dessa maneira, né? Ver bem, pensar bem, né? Quem quer ser feliz é. Se eu começar a ver que, poxa vida, eu estou bem, olha, Deus é tão bom para mim, eu tenho uma família, olha, eu vim para cá, eu tenho meus amigos, eu encontrei aqui com Osmar, olha, porque eu escutei uma palestra, pronto, veja o lado bom. Agora, tem gente que gosta de reclamar. Então, todo mundo tem um pouquinho disso. Então, é bom a gente se policiar também. E quando a gente se policia nisso, a gente começa a se gostar mais. E a gente começa a ser mais feliz, e tudo vai
vai bem. Aí a gente vai se cuidar, a gente vai fazer as coisas, né? E vai dar conta de tudo. E se cuidar, fazer, realmente, agora falando da mamografia, tem que fazer, porque é o câncer que mais mata a mulher no mundo, né? O segundo é o do útero, né? Do HPV. Então, a gente tem que se cuidar. É uma coisa fácil. O autoexame, eu confesso que eu nunca sei. Quando eu começo, eu acho que eu tenho, acho que eu estou com carocinho, não é, às vezes não é nada. A gente também não sabe fazer direito. Então, vai no médico, nós temos que ir, tem que se cuidar, tem que se precaver. Agora, é só outubro que nós vamos fazer isso? Não, tem um ano inteiro para fazer. Outubro é para dizer, está acabando o ano, já foi se cuidar, já foi no médico, já fez o exame, já não sei o quê. É mais um sininho ali tocando para ver se a gente vai atrás, né? Mas não é só isso também. Não é só mamografia, é cuidar da gente por completo. Já falei demais, daqui a pouco estou falando mais do que a Rosana. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E a gente sempre aprende. Com certeza, todos nós saímos daqui sabendo mais do que a gente entrou, quando a gente entrou. Não é mesmo? Todo mundo está levando uma mensagem para casa. Não é verdade? Muito obrigada. Parabéns, Rosana. Obrigada. Obrigado, Rita, pelas suas palavras. Nesse momento, eu vou pedir que o vereador Felipe, né, e a doutora Rosana volte aqui, né, e vou pedir que o vereador Felipe faça a entrega, Rosana, do certificado de palestrantes dessa noite, aqui na nossa casa legislativa. Felipe, para que os fotógrafos possam captar aí o momento, vamos sair aqui do... Obrigado, Rosana. Já na sequência, o vereador Osmar entrega o certificado para a Rita de participação aqui conosco nesta noite. A Rita, o vereador Osmar vai te entregar o certificado, Rita. Obrigado. Eu gostaria de deixar aberto esse momento. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Seja à vontade. Não, só falando que, aproveitando essa palestra, que a minha mãe perguntou se eu queria falar alguma coisa, porque eu sou da área da medicina, e só para reforçar, então, que atualmente, em setembro, agora a gente teve uma atualização do Ministério da Saúde, que antigamente a gente fazia o rastreio da mamografia a partir dos 50 anos no SUS, né? E teve essa atualização, agora que a gente se aproximou, o resto das sociedades mundiais, a partir dos 40, então já podem fazer a partir dos 40. Tem algumas especificações, quem já tem alguns cânceres na família, tem algumas outras indicações que vocês podem acompanhar com os próprios médicos de vocês. Então, dos 40 aos 74 anos, agora já está disponível no SUS também, a mamografia. Só para completar um pouquinho. Mais alguém quer fazer uma... Secretária Lília, tem algum evento do Outubro Rosa, lá da tua secretaria? Nós corroboramos com as ações nos nossos serviços na reflexão
cotidiana dos serviços, mas essa atribuição a gente deixa de tipificação, né, é do SUS e não do SUAS. Tem muitos municípios que os SUAS acabam fazendo, mas tem um calendário do SUAS que denomina quais são as ações do SUAS e ações do SUS. Só que, como a gente é importante também, né, a Daniela, além de ser vereadora, é minha técnica, né, da média complexidade, a gente atua isso também, trabalhando, fomentando, diariamente. É o que eu falei, é o que vocês todos falaram, né, que a primeira-dama, a Rosana, falou. A gente tem que falar isso constantemente, diariamente, né, com a população. Reflexão constante. Acho que é o que a assistência social faz. É isso. Alô? Só para avisar todas as mulheres que sábado todos os postos nossos vai estar abertos, do centro, do Tornino, Fazenda Velha, Outubro Rosa. Pegar a guia de mamografia, coleta de papa e ultrassom, tá bom? Te agradece o vereador Cristiano pela lembrança, o vereador Cristiano que é da área da saúde, trabalha aqui na nossa área da saúde, então trouxe aí o recado para os membros. Eu, nesse momento, quero realmente agradecer a todos, agradecer a Rosana, a sua família, que acompanhou vocês aqui, o Murilo, né, nosso procurador jurídico aqui da Câmara, nosso parceiro na escola, por ter convidado a Rosana, por estar aqui. Agradecer também todos os nossos servidores aqui da Câmara, né, porque tudo foi preparado com antecedência, né, a Inique, nossa colaboradora direta da escola, mas a Rita, que é a nossa diretora, né, geral aqui da Câmara, todos os servidores, os vereadores que nos apoiam aqui na escola, nem todos estão aqui presentes, que tinham outros compromissos, não puderam estar, mas a gente agradece, né, de coração, realmente, a presença de vocês. E eu quero agora pedir que as mulheres, juntamente com a Rosana e a Rita, venham aqui para a gente fazer a foto oficial do evento, não é? Com a vereadora Daniela e a vereadora Jô, mas nós, lá em cima é melhor? Aí o Otávio, que é o nosso assessor, disse que lá em cima é melhor. Vamos fazer a foto. Venham todos. E nós, homens, né, nós vamos tirar a foto daqui de baixo, né? Zezé, cadê você? Eu fiz uma pergunta aqui que você responder. Lógico, não é como só você não tem o produto. Nós